Temos a primeira finalista da Eurocopa 2024, meus amigos, a Espanha. E na minha opinião, nós já podemos dizer da Espanha de Lamine Yamal. O cara que tem 16 anos e faz a Eurocopa que ele fez como um todo, e que tem o nível de importância que ele tem nesse time espanhol, já merece ser tido como o principal jogador da seleção. E uma seleção que foi dominante e muito bem em nível de desempenho e enfrentamento em relação aos seus adversários desde o início, né? A Espanha que pega o grupo considerado mais difícil da Eurocopa e que sai dele tendo 3 jogos e 3 vitórias, um nível de dominância nas partidas muito interessante. Vai para as oitavas, pega a Geórgia e goleia, vai para as quartas de final, enfrenta a Alemanha, dona da casa, e consegue fazer uma baita partida, eliminando a dona da casa, e agora contra a França, que pega um time extremamente competitivo e que não vinha de uma boa Eurocopa, mas vinha se classificando, apesar de não convencer, consegue fazer uma vitória consistente e virando o jogo, né? A Espanha sofre 1-0 e justamente com o Yamal vai buscar o empate, depois viraria com a jogada do Olmo, o gol contra do Koundé. E a gente pode falar que é a Espanha de Lamine Yamal, né? Porque, sem dúvida, cara, é o principal destaque desse time espanhol na competição. Ele é um dos principais assistentes da Eurocopa, com 3 assistências fornecidas, e após o jogo de hoje ele consegue um empate contra a França, tirando um golaço de lugar quase que nenhum, por mais que a Espanha viesse começando a contornar o jogo depois de sofrer 1-0 na baita jogada do Mbappé, tem que se dizer, a França fazendo o que se esperava dela, pelo menos eu esperava isso, a gente já tinha falado no vídeo de ontem, no vídeo de prévia, de que eu imaginava que a França fosse se retrair um pouco mais, esperar mais no seu campo, a Espanha colocando mais pressão no campo do adversário, e a França esperando para contra-atacar em velocidade, e assim ela consegue o primeiro gol. O Mbappé acionado pelo lado esquerdo, uma transição rápida do time francês, ele consegue cruzamento para o Kolo Muani desviar de cabeça e fazer um gol que deixava a França numa situação confortável, podendo priorizar a parte defensiva e esperar a Espanha cometer erros para atuar em contra-ataque em velocidade. Mas aí, depois que a Espanha começa a tomar conta mais da posse, a buscar mais o domínio por conta da movimentação de um lado para outro, tentando criar oportunidades, surge o Yamal para fazer um dos gols dessa Eurocopa. Sem dúvida nenhuma, um dos 3 mais bonitos. A gente tem que analisar até se não é o mais bonito também em nível de decisão, né? Em nível de importância. O cara recebe a bola, fica ali ciscando no lado direito, vem puxando para a esquerda, para dentro no caso, e finaliza de fora da área num gol absurdamente lindo. Ele mira o ângulo, consegue ainda estar na trave e a bola entra para empatar o jogo. E um gol coincidentemente muito parecido com o que o próprio Yamal faz na Eurocopa Sub-17, também contra a França, num jogo que estava empatado, e no segundo tempo ele consegue achar um balaço de perna esquerda para buscar o alto do gol do goleiro francês, um pouco mais para dentro do gol, mas sem dúvida nenhuma também uma baita finalização de fora. E agora o Yamal, um ano depois apenas, ainda com idade para jogar um Sub-17, ele está na Eurocopa de nível de time principal e faz um baita golaço para empatar o jogo. E consegue colocar a Espanha numa situação mais confortável e que muda o psicológico do time espanhol e faz a França sentir. A França sente o gol e quase que de imediato, poucos minutos depois, o Olmo viria fazer uma baita jogada dentro da área, tirar o Tchouaméni como se fosse pouca coisa, sendo que o Tchouaméni é um baita marcador, e tentar a finalização. A finalização é desviada pelo Koundé e acaba acontecendo o gol contra, mais um dessa Eurocopa. Se não me engano é o 11º gol contra na competição como um todo, mas que faria a Espanha virar o jogo, a partir daí a Espanha dominar por parte da posse, trocando passes, incomodando a França, impedindo que a França conseguisse atuar na transição em velocidade, dando poucos espaços, cedendo poucos erros, e a França tendo essa dificuldade de criação, de sair em velocidade por conta da partida bem precisa do time espanhol, principalmente no meio campo, e com o Yamal extremamente decisivo. A gente pode falar que essa é a geração dele já, eu acredito. A Espanha chega na final da Eurocopa para ser favorita, independente de quem vier. Se a Inglaterra vier, o que eu não acredito que vai acontecer, a Espanha é favorita, é melhor do que a Inglaterra em todos os sentidos nessa Eurocopa. Menos talvez em nome de peças, mas a Inglaterra na teoria seria lindo, mas na prática é bem abaixo. E contra a Holanda também. A Holanda pode ser até mais competitiva do que a Inglaterra, mas acredito que a Espanha também será favorita se vier enfrentar ela, porque é um time espanhol que faz uma baita Eurocopa de ponta a ponta, passa pelo grupo mais difícil, pega a Alemanha dona da casa e elimina, pega agora a França, uma atual finalista de Copa do Mundo e a anterior campeã, e também consegue vencer. É um time muito interessante do meio de campo para frente. A defesa é uma parte até mais de menos nome, mas também muito sólida. O Unai Simon faz uma baita campanha de Eurocopa.
Hoje, Carvajal e Lenormand não jogaram porque são titulares, mas vão voltar de suspensão para jogar a final, que dificulta ainda mais a vida de quem vier. Carvajal dispensa apresentações, Lenormand faz uma defesa e uma Eurocopa segura, deve atuar ao lado do Laporte, não sei se o Nacho convence para pegar a vaga titular. Cucurella na esquerda, que é um homem de confiança do De La Fuente, que, aliás, surpreende o mundo com essa campanha de Eurocopa dele. Há pouco tempo no comando do time espanhol e já conseguindo um fruto como esse de um time bem jovem, apesar de deixar o Grimado no banco, que é difícil até de imaginar que isso fosse possível, mas o Cucurella faz uma resposta à altura. E aí do meio de campo para frente, a apelação. Tem Rodri, o Pedro não vai jogar por estar machucado, mas o Fabian Ruiz faz uma baita Eurocopa. A gente tem mais à frente o Olmo, que também participa de um gol na virada contra a França e é o cara do jogo contra a Alemanha nas quartas de final. E à frente, do lado direito, Yamal, dono do time, apesar de ter 16 anos, é o cara que tem mais... o fator mais decisivo, o cara que consegue tirar uma jogada individual do pouco espaço, ou driblar a defesa, ou achar um passe, uma assistência, como ele tem feito, já fez 3, ou um passe em profundidade, um cara que consegue decidir um jogo de uma hora para outra. Na esquerda, o Nico Williams fazendo também uma baita competição de Eurocopa. O ponto mais frágil talvez seja o Morata, mas que se ele não tem muita qualidade, se ele não é um cara dos melhores centroavantes do mundo, longe disso, ele é muito esforçado taticamente e o capitão desse time. Esse não vai perder a vaga de titular sem dúvida alguma, e taticamente é muito importante porque a Espanha se propõe a fazer também. É um time muito equilibrado, um time muito consistente, um baita trabalho do De La Fuente, que, como eu disse, surpreende bastante pelo pouco tempo que tem de trabalho e com um time muito jovem e que abre margem para já começar essa faixa de transição dele, porque é a primeira grande competição que o De La Fuente tem com o comando, sob o comando da seleção espanhola, e ele já consegue chegar no final de Eurocopa com ampla margem para vencer e com um time bem jovem que ali 80% desse time titular da Eurocopa vai chegar para jogar a Copa do Mundo de 2026, 80% deles, e alguns, uma boa parte até, como Yamal, como Nico Williams, como Dani Olmo, como a gente pode falar do Pedro, a gente pode falar do Fermín Lopes, a gente pode falar até do Unai Simon, talvez do Cucurella. Tem mais alguns jogadores que com certeza devem chegar em alto nível para a Copa de 2030 também. Então o De La Fuente que tem um trabalho sólido nesse início, que consegue bater uma final de Eurocopa, talvez campeão, no início de trabalho que tem uma margem muito promissora e muito para a gente ficar de olho para a Copa de 2026, porque a Espanha vai chegar forte com um trabalho muito qualificado. No geral é isso, aguardemos o jogo de amanhã que vai acontecer entre Inglaterra e Holanda, a gente também vai comentar sobre ele, e mais pra frente, no final de semana, a final da Eurocopa. Me diz se você já achava que a Espanha ia ser finalista, se achava que ia passar da França, o que é que você achou do jogo, e quem você acha que vai ser a campeã da Eurocopa, visto que a gente tem hoje ainda com 3 possíveis candidatos. Valeu, tamo junto, até o próximo, tchau.